A todos. Feliz que estamos no nosso terceiro dia da Semana da Engenharia. Feliz, como eu já falei com vocês, né, pela organização, envolvimento de todos, alunos, professores também que participaram. Agradecer Diogo hoje pela disponibilidade e em contribuir, né, com a nossa semana. E quem puder ligar a câmera, vai ser ótimo para a gente conseguir interagir de uma forma melhor na reunião online. Vocês não pegaram a época da pandemia, mas não é legal Pegamos falar sim, para ninguém. no É. ensino médio. Ah, tá, mas aí é diferente. Agora vocês estão no curso superior, né? A gente já espera uma interação maior. No ensino médio, não sei se vocês eram obrigados, mas aqui a gente não obrigava. E aí era assim mesmo, para ninguém. É isso, muito obrigada, Diogo. Não, beleza. Posso iniciar aqui então? Só um instante, Diogo, deixa eu dar Uhum. umas boas-vindas, né, a todas as pessoas que estão aqui, a você. Com grande entusiasmo, né, que damos início ao terceiro dia, né, da nossa Semana de Engenharia e da Unisalles de 2025. Como a Clarice sugeriu, né, eu acho legal que se as pessoas pudessem ligar a câmera, mas permanecer com o microfone desligado durante o minicurso, para não atrapalhar você, né? Acredito que no final a gente vai ter um momento de fazer algumas perguntas, né? E hoje, assim, para quem entrou agora, né? Hoje nós temos aí o prazer de receber o Diogo Santos, né? Que é um especialista em inteligência artificial e machine learning, que irá compartilhar, né, com a gente essa visão sobre essa área, né, que hoje está sendo tão promissora, né? Então, assim, sejam todos muito bem-vindos ao mini curso, né? Vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade, aprender, né? Uma oportunidade de aprendizado e troca de conhecimentos, né? Também gostaria de agradecer ao apoio da nossa coordenadora, nossos professores que também colaboraram para que isso acontecesse, o desempenho também das turmas, porque não foi só a engenharia do quinto período, mas sim um todo. E vamos lá, né? Vamos começar então o nosso mini curso. Pode se apresentar, Diogo. Não, beleza. Boa noite aí, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Diogo Santos, né? Eu sou professor de inteligência artificial, mas eu estou no mercado de tecnologia há 22 anos. Eu hoje sou head de inovação de uma empresa de consultoria focada no mercado de energia, então a gente pega toda a cadeia de suprimentos do mercado de óleo e gás, trabalho para Petrobras, Shell, Chevron, Modic, Halliburton, então algumas empresas aí do mercado. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês. Começar um pouco pelos projetos, tá? Que a gente entregou na empresa para depois eu entrar no conceito de inteligência artificial e aí depois eu vou dar algumas dicas mais práticas da inteligência artificial e trazer alguns pontos que talvez algumas pessoas não falam. Eu sou especialista, né? Igual a Sara comentou, em inteligência artificial e machine learning. Eu vou tentar explicar um pouco da diferença, tá? E do grande guarda-chuva de IA e onde hoje a grande IA que está sendo falada, onde ela está posicionada, mas que existe todo um ecossistema muito maior do que o que normalmente falam, tá? Então aqui é um pouco. Vocês estão vendo minha tela? Beleza, a empresa que eu trabalho é Capco, o nome. Capco vem de Capital Market, tá? Então é uma empresa do mercado financeiro que agora tem um foco também em energia. A gente, para quem talvez conheça, a gente construiu o Banco Next. Eu também atuo no mercado financeiro, tá? Na parte de engenharia de software. Então, o nosso time da Capco foi o responsável por construir todo o ecossistema do Banco Next e do Banco Pessoa Jurídica do Bradesco. Aqui sou eu e minha família. Então, esse sou eu, essa é minha filha Sara, minha filha Luísa e minha esposa. Minha esposa é programadora também, ela trabalha para uma empresa americana. E aqui é um pouco do centro de inteligência artificial. Eu sei que pode estar complexo aqui, mas eu vou explicar depois, tá? Mas aqui é onde eu lidero todo um time de tecnologia focado em inteligência artificial. Isso aqui é um pouco da governança. Para quem não sabe ali, talvez que seja governança, mas é a forma como a gente se relaciona para gerar produtos que tenham inteligência artificial. Então, isso aqui é um pouco só do organograma de como que funciona, tá? E aqui são grandes projetos que a gente entregou específico para a Petrobras, tá? Então, é um Smart Assistant, purga do Flare, DIO e as CPSIs. O que que o Smart Assistant ele faz? Ele é um GPT focado em monitoramento de processo. Para quem aqui foi engenheiro de produção, talvez for para trabalhar nas plataformas ou nos FPSOs da Petrobras,
todo barco ou toda embarcação da Petrobras, ela precisa de dar manutenção. Então, você tem todo um controle de perdas. Para vocês terem uma ideia, um FPS hoje tem algo em torno de 3.897 sensores. São 320 megas por minuto de dado. E a gente construiu um grande modelo que usa GPT e outros por trás, que a gente consegue analisar rapidamente uma perda. Assim que a Petrobras começa a perder produção, a gente consegue analisar com essa ferramenta. Aqui é um pouco de como que a gente fez. A gente tem, além da tecnologia, a gente também criou outras duas IAs, que elas ficam, uma gera um conteúdo, é como se eu tivesse assim um GPT e eu criasse uma automatização para ficar testando o GPT. Porque a Petrobras ela tem que ser muito assertiva, então ela não pode generalizar, que é o que acaba acontecendo com o chat GPT, tá? Esse aqui é a purga do Flare. Flare é um grande isqueiro que tem dentro das plataformas, que ele fica controlando o gás. Ele não pode subir nem descer. Então, aqui a gente colocou um modelinho de machine learning e a gente conseguiu já, no primeiro ano, 5 milhões de não dando shutdown, que a gente fala, tá? Então, aqui é um projeto um pouco mais complexo, o nível de senioridade é alto. A gente hoje, nesse projeto aqui, a gente tem 10 cientistas de dados, tem uma parceria com a PUC Rio, e é um projeto bem bacana, eu lidero também esse projeto. Esse aqui é um DIO, é um outro projeto. Esses são 37 modelos de machine learning operando em paralelo. Ele analisa vários dados de sensores e ele traz muitos alertas para a Petrobras para evitar algumas perdas. Já conseguimos 12 milhões e tem uma estimativa aí de 60 no ano. Esse aqui é o outro projeto, são soluções de concurso público inovadoras, a Petrobras está sempre lançando. E aqui eu sou responsável por pegar as empresas que vêm do mercado, startups ou o que for, e apresentar para elas como que ela tem que construir a melhor solução, tá? Aqui é um outro projeto que envolve mais engenharia de software, eu vou até passar mais rápido por ele, mas assim, tinha alguns desafios, a gente entrou lá e criou um grande projeto, ele tem toda uma parte de IA, a gente tem dois modelos, um modelo preditivo para cálculo de HH e um modelo preditivo para execução de serviços. Bem bacana o projeto, e ele tem um copilot também, que aqui é como se fosse um GPT. Dentro do projeto, você tem um grande Gantt, não sei se todos sabem o que é um Gantt, mas é uma espécie de project, né, onde tem todas as suas tarefas e a Petrobras consegue conversar com esses dados. Ficou bem bacana o projeto. Aí aqui, para quem não é de tecnologia, mas eu explico rápido, isso aqui são as pipelines, que é onde a gente roda os projetos. Então, você tem pipelines de CI, CD, aqui é um pouco mais técnico, mas é bacana saber como é que as coisas funcionam, tá, na sua essência. Aqui é um pouco mais dos dados da Petrobras, como que a gente usa para conseguir que a ferramenta acesse uma gama de dados distintos e traga a uma tomada de decisão. Isso aqui era um pouco sobre a Capcom, mas agora a gente vai falar sobre inteligência artificial. Vocês estão vendo minha tela aí? Qualquer dúvida, tá? Vocês podem levantar a mão, aí eu tento concluir o raciocínio e aí eu tento tirar a dúvida, tá? Para não, senão, porque às vezes a dúvida vem no meio e aí eu posso perder um pouco do raciocínio, beleza? E se por um acaso estiver travando ou qualquer coisa, vocês me avisem também, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o espectro da IA. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, assim, quando falam que é IA, beleza, mas o que é IA, né? Primeiro é inteligência artificial. E dentro do grande guarda-chuva de inteligência artificial, a gente tem uma camada toda por fora dela, que são as Natural Language Process, que são as NPLs. A gente tem um pouco de robótica, de automações, de representações de conhecimento. Então, aqui são toda uma disciplina que abrange a grande camada de IA. Depois a gente desce no primeiro nível, que são os Machine Learnings. Os machine learning, fazendo uma tradução literal para o português, é aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina, a gente também tem uma série de algoritmos que resolvem vários problemas. Porque hoje, quando fala IA, na cabeça de uma grande parte, principalmente quem acaba não estudando um pouco, vem o chat GPT. O chat GPT aqui dentro eu vou mostrar onde ele está. Mas por que eu estou mostrando todo o espectro? Porque existe todo um campo de estudo. Existem times que são focados, por exemplo, eu lidero os times de machine learning da Petrobras. Então, são vários modelos preditivos. O modelo do GPT ele é um modelo generativo. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos o que é. Preditivo, eu preciso prever algo que vai acontecer. O modelo generativo, ele gera algo. Então, ele gera texto ou ele gera imagens, e eu vou explicar como que faz a diferença, até um pouco mais prático, como que isso funciona, tá?
e depois a gente desce nas redes neurais. Redes neurais é uma cópia do cérebro humano. Quando inventaram as redes neurais lá com Alan Turing, acho que foi em 1955, já tem bastante tempo. As redes neurais, elas é como se fosse um neurônio comentando com o outro, assim, tá? A gente treina essas redes. Então, é bem, assim, para quem gosta de tecnologia, é bem bacana, precisa de alguns computadores mais parrudos, não dá para rodar isso em qualquer máquina. A Petrobras tem um parque, hoje a Petrobras é a maior empresa da América Latina com parque industrial para rodar IA, porque é caro. Tá, rodaram modelos de machine learning ou dependendo dos modelos de deep learning, eles são caros, tá? E depois a gente entra no deep learning. Deep é profundo, learning é aprendizado, então é aprendizado profundo. E aí dentro do deep learning, aqui está o GPT. Então ainda tem uma série de outros modelos. Aí para quem não conhece a sigla, GPT significa Generate Pre-Training. Basicamente, o que ele fez? Eles pegaram a internet quase toda, o que a gente chama de cosmo de dados, e esses dados foram treinados com o modelo Transformer, que é um modelo que a Google inventou. E eu vou mostrar para vocês como que eles inventaram, tá? Esse modelo foi treinado em redes neurais, são várias camadas de rede, e esse modelo, ele prediz o próximo token. Aí depois eu vou tentar explicar. O ChatGPT, no frigir dos ovos, ele só prevê a próxima palavra. Só que como a gente está vendo, vocês já devem ter visto, né? Ele escrevendo. Quando ele está escrevendo ali, existe um cálculo matemático que prevê qual seria a melhor palavra para ser colocada ali. Eu vou dar um exemplo da nossa fala. Por exemplo, o professor aqui está falando. Eu falo uma palavra de cada vez, né? Eu não falo assim um monte de palavra. O nosso cérebro, as redes neurais do nosso cérebro, ele prevê qual é a próxima palavra, que é a nossa inteligência. Isso é uma cópia. O GPT ele é uma cópia de conseguir predizer qual é a próxima palavra que ele vai falar de acordo com probabilidades matemáticas. Então, assim, ele parece ser muito inteligente, mas a inteligência dele está justamente em estudar um corpus de dados muito grande e conseguir prever a próxima palavra. E aí, quando a gente recebe aquilo, a gente vê que faz sentido. E realmente faz sentido, porque o nosso cérebro é muito parecido com esse mecanismo, tá? E aí aqui eu vou descer para explicar mais ou menos como é que funciona, tá? Deixa eu aumentar um pouco. Quando a gente faz uma pergunta para o ChatGPT, o ChatGPT, normalmente, o que ele vai fazer, tá? Ele vai dividir a nossa pergunta em pequenos pedaços, que a gente chama de tokens. E ele, normalmente, tem uma base de conhecimento. O modelo já foi treinado, agora ele também agrupa nele uma base de conhecimento. Aqui eu trouxe um exemplo do Discord. Então, vamos supor, o ChatGPT ele traz também uma base de conhecimento do Discord. Então, ele divide, vamos supor que eu tenho um grupo gigantesco com várias pessoas falando no Discord. Ele vai dividir isso em pedaços, que a gente chama de chunks, vai passar no modelo de embed e vai jogar isso dentro de um vector base, que é um banco vetorizado. Lá dentro vão ter vários números. E aí, quando você faz a pergunta, ele vem aqui, traz um dado daqui, ele busca qual é a sua, dentro daquele conglomerado de números, ele entende que você está falando desse contexto. Ele traz esse contexto, agrupa, passa no GPT, que é aqui que está o GPT, e te responde. Então, quando a gente faz isso, parece, cara, é muito fácil, né? Eu pergunto, ele responde, mas é isso que acontece por trás. Então, por que eu gosto de mostrar isso aqui? Para vocês, como alunos, entenderem que sempre tem camadas naquilo que a gente está analisando, para tudo na vida. Os engenheiros aqui de produção, engenheiros civis, se você não entender que as coisas estão divididas em níveis, a probabilidade de você construir coisas rasas é muito grande. Então, assim, não é porque eu digito e ele traz a resposta que é simples. Então, aqui eu estou mostrando um pouco da complexidade que existe por trás do maior movimento que foi feito nos últimos tempos, que é o ChatGPT. Essa é a arquitetura macro, tá? Se a gente for descer em cada detalhe, se tiver algum programador aqui ou alguém que tenha, ele vai saber que cada detalhe desse aqui tem muito mais nível de conhecimento que dá para descer. Mas eu queria só mostrar para vocês
que é mais ou menos como que funciona. E quando a gente está falando de geração de imagens, a gente entra numa que a gente chama de redes neurais convolucionais. O nome é bonito, assim, parece muito sofisticado, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você, como o GPT, por exemplo, como que ele gera uma imagem, tá? Como que ele treinou antes? Quando ele pega uma imagem, por exemplo, aqui uma foto de um almoxerifado. Essa foto vai ser toda dividida em pedaços. Ele vai pegar o pixel do pixel e ele vai fazer o que a gente chama de feature maps. Então, ele vai fazer um slice, né? Ele vai arrancar um pedaço e aí ele vai trazer para o feature maps, que é a primeira camada. Depois, ele vai pegar um pedaço dela e vai montar outra camada de feature maps. Depois uma outra, e no final ele vai te dar o objeto que ele está falando. Isso aqui são redes neurais atuando para a geração de imagem. Por que as redes neurais, as imagens que a gente está vendo hoje na internet, elas estão cada vez mais sofisticadas? Porque essas redes convolucionais estão estudando cada vez mais. Então, não sei se vocês já devem ter visto, muitas vezes rede social faz assim, coloque sua foto quando você era velho. Coloque sua foto quando você era velho, perdão, quando você era novo, né? Coloque sua foto, sei lá, alguns movimentos assim. Esses movimentos eles são pensados para quê? Para estudar. Então, as redes sociais, elas são empresas de tecnologias. E hoje, cada vez mais, a gente vê que elas são empresas de inteligência artificial. Porque esses dados precisam ser estudados e eles são mais ou menos estudados dessa forma. Então, lá tem uma série de algoritmos com redes neurais convolucionais que vão estudando, estudando, estudando e eles vão aprendendo. Aí, hoje, praticamente, eles dominam a geração de imagem, a gente vê uma série de geração de vídeos, mas o princípio é esse. Vai mudar a quantidade de feature maps, vai mudar a quantidade de programação que as pessoas vão fazer em cima, mas o princípio é esse, tá? E aqui eu trago um exemplo do quando a gente está falando de texto. Ali eu estava falando de imagem, aqui eu estou falando de texto. As redes neurais do GPT, elas são uma grande matriz, multiplicação de matrizes. Eu não sei exatamente, mas deve ter gente aqui que está no nono, tem gente do quinto período, do sexto. Se vocês estudaram matrizes e se vocês estudaram uma multiplicação de matrizes. Se você entende multiplicação de matrizes, você entende um pouco da essência do que é um GPT. O GPT, ele transforma um texto em tokens, que são números, que esses números vão em matrizes e essas matrizes são multiplicadas e isso que leva para o treinamento. Então, aqui é um pouco de como é que funciona o dado em si e como que ele chega a ser inteligente, igual a gente fala, né? Mas que o mais inteligente que foi quem construiu os modelos, né? Porque agora ele pega um conglomerado de dados e treina, e aí ele consegue falar alguma coisa que faz bastante sentido, tá? Aqui para baixo eu tenho outras camadas, mas eu acho que não vem ao caso. Aí eu vou parar aqui para tomar uma aguinha. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso continuar? Ô, Diogo, Diga. uma dúvida aqui rapidamente, cara. Você disse em parque de máquina, né? Para poder responder essas perguntas e atender a inteligência artificial. Como seria a forma de resfriamento dessas máquinas? Elas esquentam? Como que Ah, é? você tá falando lá atrás, lá nos que eu mandei, aqui na apresentação, né? Acho que foi Então, na linha verde que você está falando. é, você está falando aqui, você está falando da máquina que treina o modelo. Tipo assim, requer uma máquina, não dá para fazer em qualquer máquina, né? Que você tinha dito. Isso, não dá, porque precisa de uma coisa chamada GPU. A GPU é o Graphic Process, ela era muito utilizada, tá, para poder fazer processamento de imagens. Então, por exemplo, as nossas máquinas tradicionais, elas dificilmente têm GPUs. E as GPUs é que treina esses modelos. Por quê? Porque é um volume muito, muito grande. Alguns pequenos modelos de machine learning você consegue treinar em máquinas mais comuns, mas é muito mais difícil, tá? Então, como que hoje quem domina esse grande mercado de máquinas é uma empresa chamada NVIDIA. A Ah, NVIDIA hoje tem um mar de GPUs. Por exemplo, a Petrobras foi a que mais comprou GPUs da NVIDIA. Hoje a Petrobras tem um parque
que tem várias GPUs que fica no CEMPS. Não sei para quem, se alguém aqui já provavelmente já foi, mas ou mora no Rio, fica ali no Fundão, perto da UFRJ. Lá tem um centro de inovação da Petrobras, que é chamado CEMPS, parece até a NASA. Se alguém depois um dia quiser visitar, é bacana, existe uma visita. Aí até para Clarice aí dá para levar os alunos, cara, é um lugar fantástico para quem é engenheiro civil, produção, elétrico, para quem gosta de uma área de inovação, você pode me procurar, depois eu tenho os contatos na Petrobras, a gente agenda uma visita lá, é bem bacana. Em termos de conhecimento brasileiro, eu acho que não tem ninguém hoje que supera o CEMPS da Petrobras. Os caras são bem evoluídos. E lá tem um parque, que aí respondendo você, Caetano, com várias GPUs rodando em paralelo. Então, é caro e é custoso, tá? Por isso que é difícil falar assim, a IA vai ser para todo mundo. Na verdade, a IA consumida, a IA que gera vai ser só grandes empresas, que é o que a gente acaba vendo hoje. Porque precisa de muito investimento de máquina. E uma GPU não é barata. Depois vocês podem procurar a GPU NVIDIA, você vai ver o preço, não é um negócio tão barato. E não é só comprar a GPU, você tem que ter um computador que suporta receber GPUs. Então, eu acho que eu consegui responder isso a pergunta. Conseguiu. Falando em preço, rapidão, você acha, eu estou observando que cada vez mais eles estão oferecendo para a gente poder conhecer o serviço, mas eu estou achando que daqui a pouco eles vão começar a cortar e cobrar, né? Uma simples pergunta já vai ser cobrada. Qual a sua opinião sobre isso aí? Então, a minha opinião, existe uma coisa chamada modelo de negócio, né? Todo projeto, tipo GPT ou qualquer IA dessa, existe uma empresa por trás, e essa empresa busca o lucro. Então, todo modelo de negócio, eles têm dentro dele um modelo chamado freemium, que significa uma parte livre. Para quem é um pouco mais velho aqui, quando o Gmail foi lançado, que era da Google, era tudo de graça. Tudo. Depois eles foram montando o modelo freemium no modelo pago. Então, aí respondendo sua pergunta, é isso que vai acontecer. Num ciclo de vida empresarial, uma hora eu preciso ganhar dinheiro, senão vira ONG, né? E aí esse é o ponto. Todas as empresas eles têm modelos de negócio. E o modelo de negócio da grande imensa maioria das empresas hoje que atuam com IA, eles utilizam modelos freemium. Aí quando você precisa gerar mais coisas, você vai ter que pagar. Né? À toa, se, por exemplo, existe uma diferença gritante entre o GPT free e o GPT pago. Mas assim, na escala de 100 vezes melhor o pago do que o free. No começo não era assim. Era basicamente a mesma coisa. E depois hoje o GPT ele tem dois modelos, né? Três, na verdade. Você paga os $20 para ter acesso ao GPT pago. Você pode pagar $200 para ter um acesso a um GPT mais pago, mais robusto, que gera o Codex que a gente fala, que é mais voltado para programação. E você tem o GPT pago via API, que ele é integrado dentro de plataformas. Então, tudo tem um modelo de negócio por trás. Então, essa até é uma das linhas de estudos da empresa que eu atuo, porque se a gente entende o modelo de negócio, a gente entende que daqui a pouco, respondendo sua pergunta, alguém vai cobrar por isso. Vai. Show? Obrigado, cara. Valeu. De nada. E aí agora vamos só entender um ponto que eu acho assim bacana. Deixa eu só pegar aqui. Eu fiz uma especialização com um professor de inteligência artificial da Disney. E lá na Disney, o que acontece, tá? Existe o professor ele fala uma coisa que é muito verdade. Toda vez que a gente recebe, então vocês como um aluno, independente de tecnologia, toda vez que alguém passa um problema para a gente não tem o costume de perguntar assim, eu entendi direito o que me pediram? Então, isso a gente fala de colocar no frame correto, ou seja, é colocar na moldura correta o problema que eu estou resolvendo. Às vezes não é tecnologia que vai resolver só o problema, eu enquadrei direito o problema que me pediram para resolver. Então vocês, alguns talvez já trabalham, outros vão trabalhar, e é muito comum no nosso trabalho pedirem para a gente resolver problema. Mas é muito comum a gente não enquadrar direito o problema.
E aí a gente começa a fazer. E aí isso vai se transformando num caos. Por quê? Porque a gente não enquadrou direito, o cara também não sabia muito bem o que pedir, e aí fica aquela falta de comunicação. A gente percebe que tem algo errado, mas a gente não sabe falar onde está o erro. Por quê? Porque a gente não fez perguntas. Então, independente de tecnologia, por que eu trouxe isso, tá? Esse aqui é um case lá da Disney. A Disney, ele tinha um problema de pessoas, por incrível que pareça, né, na Disney, lá nos Estados Unidos, as pessoas roubavam, entravam de graça na Disney. Então, como que foi solucionado o problema? O time de IA da Disney, o que eles pensaram? Ah, eu vou botar uma inteligência artificial que vai pegar as pessoas e vai descobrir todo mundo, só que não conseguia, o volume era muito alto. Então, o que eles fizeram? Como eles setaram muito bem o problema, que era o que? Entrar de graça na Disney, eles, com inteligência artificial, eles removeram o comum, ou seja, as pessoas que entram pagando, normal, que seguem ali a filinha. Com isso, os outliers que a gente fala, as pessoas que estavam fazendo besteiras, ficou visível. E aí, numa tela de monitoramento, resolveu o problema. Com 2 dias, eles resolveram um problema com uma hora de um cientista de dados. Para vocês terem ideia, em termos de hora, um cientista de dados hoje custa mais ou menos, tá, uns R$ 300 a hora. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos é mais caro. Então, se eu for gastar o tempo desse cara e eu não enquadrar muito bem o problema, eu vou pagar ad eterno numa esperança de trazer uma tecnologia que vai revolucionar o meu problema, quando na verdade eu precisava enquadrar direito o problema. Então, na vida de vocês, profissional, vocês vão viver demais isso. Se vocês tiverem isso em mente, fala, cara, o professor aquele dia falou, será que eu entendi direito? Porque às vezes a gente não entendeu direito. Por isso que eu gosto de desenhar, eu anoto, eu falo, então tá, então você falou que é isso, isso, porque todo problema eu preciso recebê-lo, fragmentar o problema, para depois pensar na solução e entregar a solução. Se na mente de vocês tiver esse mecanismo, vocês vão se safar de vários problemas profissionais, porque a gente costuma cair nesses problemas, tá? E aqui tem um pouco de quando a gente fala de IA, fala-se bastante, mas acaba que ninguém traz algo prático, assim, tá? Então, o que que uma inteligência artificial ela faz? Aqui eu estou mais focado até um pouco mais em machine learning. Existe um problema no mundo real que precisa ser resolvido. Então, eu vou dar um exemplo, talvez, aqui da faculdade. A Clarice, ela tem um problema para conseguir alocar os professores nos horários corretos, montar ali o calendário, né? Quando que os professores vão dar aula. Então, vamos supor, esse é o problema. E agora, se eu fosse botar um cientista de dados para resolver esse problema, beleza, ele conseguiu enquadrar que o problema é esse. Ele agora vai transportar isso para o mundo matemático. E é isso que é uma inteligência artificial. Ele traz problema do mundo real e joga no mundo matemático. E agora, do mundo matemático, ele escolhe qual é a melhor o aprendizado de máquina que vai resolver aquele problema. Então, aqui, por exemplo, as pessoas, cada um tem uma profissão diferente ou uma especialidade. Dependendo do problema que for lançado aqui, talvez o Caetano resolva melhor, a Amanda, a Sara, a Caroline, a Laís. Por quê? Porque eles são especialistas naquele assunto. Mas você está vendo que agora eu tenho um problema, transformei o problema em forma matemática e agora eu vou escolher qual é o melhor modelo para resolver esse problema. E aí, normalmente, todo problema tem um alvo, tá? Então, esse problema que eu trouxe de montar o calendário ali dos professores, eu vou ter N variáveis. Ah, o professor ele não pode dia tal, ele pode dia tal, o professor ele é da disciplina X, Y, Z. Existe uma série de variáveis. E essas variáveis, elas têm pesos diferentes. Então, por exemplo, tem professor que ele é da própria instituição, tem um professor que ele, vou dar o meu exemplo, é um professor convidado. O professor convidado, ele talvez tenha um horário limitado, ele não pode tal dia. Então, eu vou listar todas essas variáveis vão ter os seus respectivos pesos, e aí eu escolho o modelo preditivo, e o modelo, magicamente, que a gente acha, ele vai me dar um resultado. Eu vou jogar tudo isso para uma IA e ela vai me responder, olha, o professor Diogo é melhor no dia tal, a professora Clarice é melhor no dia tal. E aí ele agora está prevendo as coisas. Aí a gente fala, caramba, cara, ele é muito inteligente. Não é. É matemática pura. É vários dados, que essas são variáveis, essas variáveis têm pesos, eu botei num modelo específico, ele treina e cospe o resultado. Então, se vocês tiverem em mente esse framework aqui de resolução de problemas,
Porque, basicamente, quando vocês começarem a trabalhar, ou para quem já começa, a gente é contratado, muitas vezes, para resolver problema. E se você adquire um pouco dessa habilidade de um pouco de inteligência artificial, você entende que tem uma espécie de framework. Aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras, tá? E isso facilita um pouco a nossa vida. Conseguiram entender aqui esse ponto? Tem alguma dúvida? Eu estou muito técnico, pouco técnico, vocês podem falar, tá? Porque assim, depois eu vou passar ali um pouco de coisas que vocês podem usar no dia a dia, tá? Para facilitar para quem usa GPT, para quem estuda. Para quem estuda, então, é fantástico, que eu acho que traz um baita de um valor. Posso continuar aqui? Então, eu comentei com vocês lá atrás que existe. Eu gosto muito de estudar, né? Então, eu estudo bastante, quase todos os dias. E eu gosto muito de estudar papers. Eu não sei se todos sabem o que é papers, mas papers são artigos. O Brasil ele é um pouco fraco nesse sentido, tá? A gente não tem alguns papers de qualidade. Não estou falando que é ruim, mas comparado com o mercado americano, o mercado asiático, a gente fica bem para trás. A gente não tem, talvez, incentivo até, né? Falando até de forma governamental, um incentivo um pouco maior para que as instituições consigam ter pesquisadores que estudam e escrevam papers. O ChatGPT nasceu desse paper aqui, chamado Attention All You Need. O que é isso, tá? A atenção é tudo, é mais ou menos o que ele fala, tá? Esse paper foi da Google, foi feito em 2017 pela Google Research, é um time da Google de pesquisadores. Esses pesquisadores lançaram um modelo de Transformer, que eles chamam, tá? E ele é basicamente esse modelo aqui. O que o time da OpenAI fez, que é a empresa que está por trás do ChatGPT? Eles tinham um time de desenvolvedores, de cientistas de dados, e eles implementaram esse paper. E eles descobriram que o negócio funcionava. E com isso, eles conseguiram um investimento, treinaram mais a máquina e depois eles lançaram a primeira versão do ChatGPT. Para quem lembra que lá atrás, a primeira versão, ele era meio burrinho até, né? Fazia uns negócios meio errado, mas era isso. Eles lançaram a partir de um estudo. Aí, por exemplo, na área de vocês, cada engenharia aqui específica, existe um conglomerado de papers saindo todos os dias. Mas quantos alunos de vocês ou quantos professores até já falaram com vocês, cara, não precisa de permissão para estudar o paper. Você não precisa estar no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no 10º período. Não. É lógico que alguns conceitos talvez você não vai conseguir captar, mas entrar nos papers que existe hoje, estudá-los e depois você até perguntar ao professor, professor, por que acontece isso, isso e isso? Isso é uma forma, eu aprendi isso com um americano que trabalha comigo, que isso é cultural nos Estados Unidos. Quem trabalha hoje com tecnologia nos Estados Unidos, eles estão praticamente todos os dias lendo os papers que estão saindo. Por quê? Porque isso facilita muito. É lógico que depois de um tempo, você já vai ver que alguns papers não faz muito sentido, que é só um pouco de copia e cola, mas tem uns que vale a pena estudar. Então, na área de vocês, com certeza tem referências em engenharia de produção, referências em engenharia civil, com certeza tem alguém hoje produzindo algum paper, existe algum estudioso no campo específico produzindo material para que as pessoas estudem. Eu não sei se vocês já leram, mas tem uma biografia do Einstein. A teoria, ela nasce antes da prática. O Einstein conseguiu produzir a teoria da relatividade antes de testá-la. Ela só foi testada muitos anos depois, que é uma teoria que hoje, por exemplo, se não tivesse ela, talvez a gente não tivesse nem os GPS, né? Então, assim, é importante estudar a teoria, por mais que às vezes o mercado hoje fala, você não precisa de faculdade, você não precisa daquilo. Beleza, se você quiser continuar superficial, talvez sim. Mas dependendo do que você for fazer, por exemplo, aqui a Clarice que comentou que é engenheira civil, você teria coragem de construir sua casa com um cara que aprendeu engenharia civil vendo um vídeo no YouTube? Não estou desmerecendo o YouTube, tá? Acho que ele é muito valioso para você talvez estudar pequenos segmentos. Mas, cara, por exemplo, um médico, o cara vai chegar lá, sua mãe está com problema de saúde, aí o cara fala, cara, acabei de ver um vídeo sensacional no YouTube, pode deixar que eu vou fazer nela. Assim, a chance da gente não fazer é grande, né? Então, assim, é bom a gente entender que, cara, os estudos, eles
as coisas precisam ser estudadas num grau de profundidade maior do que a gente vê na internet. O que fala-se muito na internet é muito superficial. Eu dei aula para mais de 1.000 pessoas, as minhas turmas na FIAP tinham 250 alunos, e eu falava isso com eles, galera, toma cuidado com o que falam, porque o cara, no fundo, ele quer te vender algo superficial também. Então, não caia nessa, assim, continue sua carreira, os engenheiros aqui, cara, continuem trilhando. Hoje, por exemplo, eu contrato uma média de 30, 40 pessoas por dia na minha empresa. Um engenheiro hoje de produção ganha 12, 13, 17, 23. Eu tenho engenheiros em Cubatão que ganham 33 mil reais. Então, você tem um campo... Por exemplo, eu lidero um time de engenharia na refinaria de Cubatão, que é em Presidente Bernardes, lá perto de Santos. Lá a gente hoje tem 28 engenheiros de produção, o salário médio é 23 mil reais. Só que os engenheiros são ultra qualificados. Aí você fala, Diogo, os caras estudaram muito, sim, estudaram. E eles fizeram isso aqui que eu estou falando. Eles se formaram numa faculdade igual a Unisalles e dali eles aprofundaram. E eles foram cada vez mais se aprofundando. Hoje eles são mega especialistas em construção de refinarias. Então, assim, o mercado é muito grande, tá? Ele tem muita oportunidade e o salário, as condições profissionais são muito boas. Eu trouxe o paper para mostrar para vocês que existe toda uma gama de estudos que está liberada para vocês continuarem estudando e trazer valor para a própria faculdade aqui e para vocês como profissional. Eu, por exemplo, dentro da Petrobras e de algumas outras empresas, eu crio um grupo de estudos do meu time, aí fica um conselho, talvez, para os estudantes, que a gente lê um paper a cada 15 dias. Então, a gente pesquisa, elege um paper, aí cada um lê, porque tem aqueles preguiçosos, né? E aí isso existe em qualquer lugar. A gente lê e começa a discutir em cima. Então, por exemplo, com os próprios professores, cara, o professor, em vez de ficar dando mega aulas de conceitos do conceito, porque o paper, muitas vezes, ele é prático, ele é para uma realidade específica. E aí você lê aquele paper, você transforma um pouco do conhecimento do paper e aí você aprendeu mais um pouco. O paper ele é fantástico porque ele tem uma área que é chamada abstract. Ele está em inglês, tá? Mas vocês conseguem traduzir hoje numa velocidade incrível, que é onde eu vou entrar com a IA aqui. Abstract é o resumo. Dali você já tem uma ideia. Então, para quem é engenheiro de produção, talvez está estudando um tema, você já consegue, cara, eu vou caçar alguns papers nesse tema. E depois todo paper tem uma introdução, tem um background, ou seja, eles vão explicando, cara, vários conceitos. E aí você começa a entender. E a leitura do paper vai transformando a mente de vocês em metodologias científicas. Não estou falando que todos vão virar cientistas, mas que você vai passar a não ser superficial. Você vai agora começar a estudar com profundidade em tudo que você for fazer na vida. Isso vai mudar o jogo assim de forma radical. E agora vamos só rapidinho, eu vou baixar esse paper e vou mostrar uma IA para vocês como que ela funciona, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aí ou não? Existe uma IA que é muito bacana, que é da Google, chamada Notebook LM. Ela é um pouco diferente do GPT, mas eu vou mostrar por que ela é bacana para estudantes. Aqui eu baixei o paper, tá? Então, beleza, eu tenho um PDF aqui na minha máquina. O que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui, vou dar um criar novo, vou pegar aquele paper, ou seja, aquele artigo que eu criei, e vou jogar esse artigo aqui. O que a IA está fazendo? Ela está lendo todo o paper, ela vai fazer um resumo aqui. Ó, attention is all you need. Aí ele escreve em português. Então, você já tem uma visão do que o paper está falando. Eu posso apertar nesse botão aqui, ele vai gerar um mapa mental para o aluno, isso é sensacional. E isso aqui, galera, vale para tudo que vocês estão estudando. Vale você chegar aqui, por exemplo, vocês estão estudando um livro, tira uma foto do livro, vai no Google. No Google tem uma opção de você copiar o texto de uma foto, não sei se todos sabem, mas você pode ter uma foto, você consegue pegar o texto da foto. O texto da foto você consegue jogar aqui. Ele vai criar um mapa mental que vai ficar assim, ó. Aqui está em inglês, tá? Mas eu consigo agora ver o abstract. Do abstract eu consigo entender o que ele está falando. E dos experimentos eu consigo entender o que ele está falando. Tá vendo como que agora, aquele estudo que parecia difícil pra caramba, ele ficou mais fácil. Porque agora, cara, eu tenho a visão macro do que eu estou estudando.
Pô, vocês que são alunos, vocês vão ter uma prova. Cara, pega todo o material, compila, joga ele aqui, ele vai estratificar um grande mapa. Eu não estou falando que vocês vão usar a IA para ficar gerando conteúdo e tentando vender para os outros, não. Isso aqui é aprofundamento no estudo, é deep learning, né? Vocês vão cada vez mais se aprofundar e vão deixar cada vez mais de ser genérico. Essa é uma IA que vale a pena ser estudada. E aí, o que que ele ainda faz mais? Eu posso apertar nesse botão aqui, ele vai gerar um podcast. O português aqui está de Portugal, mas dá para entender. Esse podcast é gerado por IA, são duas IAs conversando, que você vai falar assim, cara, não tinha pensado nisso. Então, olha só, em pouco tempo, o quanto que eu trouxe para vocês para mudar a forma de vocês estudarem. Em vez de falar que o GPT vai matar a humanidade, cara, talvez não. Talvez aqui o Caetano, a Amanda, o Jean, a Beatriz, cara, a gente vai ter pessoas com um nível de estudo muito mais profundo. Talvez a Unisalles consiga criar uma geração de pessoas que de fato gostem de estudar. Com o quê? Uma IA ajudando ela. Porque agora eu aprendi a estudar melhor, cara. Aquilo que antigamente era um fardo para mim, se transformou numa coisa um pouco mais leve. Depois que ele gera aqui, eu dou um play e ele começa, aí eu começo a escutar. Eu posso apertar aqui nesse guia do estudo, ele vai gerar um guia de estudo para mim. Tá vendo como que agora, com uma única ferramenta, que eu não sei se todos conheciam, tá? Mas uma única ferramenta, vocês conseguem agora ser um estudante muito melhor. E o melhor, lá naquela tela inicial, vai ficar todas as caixinhas desses estudos, isso não se perde. Vocês podem revisitar, vocês podem, por exemplo, ó, aqui gerou o guia. Aí aqui, ó, eu tenho um guia com um gabarito já. Às vezes eu quero gerar algumas perguntas para mim mesmo, então eu consigo ter um glossário. Por exemplo, o que que são redes neurais recorrentes? RRN, ele diz. O que que são encoders e decoders? Mecanismo de atenção. Tá vendo que agora ele gerou toda uma cadeia de palavras-chave com os seus significados e agora você tem um guia para vocês estudarem. E aí você fala assim, pô, Diogo, beleza, mas eu tenho mais conteúdo. Você pode apertar aqui, ó, e adicionar novos conteúdos. Então você pode botar um novo PDF. Diogo, tem um site que é muito bom que fala disso. Você bota o link do site. Diogo, tem um vídeo do YouTube. Eu, sendo bem sincero, tem muito vídeo do YouTube que eu quase nem assisto mais. Eu pego o vídeo do YouTube antes de assistir e jogo aqui. Porque aí eu vou ver mais ou menos os assuntos que eu quero estudar. Aí ele ainda diz o tempo que o vídeo do YouTube estava. Aí eu vou lá e vejo só aquele tempo. Ah, Diogo, cara, mas aí você vai perder o contexto. Talvez sim, cara, mas naquele momento o podcast é de 3 horas, eu só tenho 20 minutos. Então, eu falo para os meus alunos, aproveitem os minutos. Não vai para o TikTok, não, cara. Não vai para o Instagram, porque você vai gastar seu tempo. Vocês são alunos, e assim, o tempo de vocês, cara, ele vale ouro. Vale ouro. Se vocês se dedicarem a estudar cada vez, porque, por exemplo, se você passar 2 horas no Instagram, no final, você, em termos de conhecimento, continua quase igual. Sendo bem sincero. Talvez, se você talvez vê um vídeo ou outro, porque o mecanismo do marketing digital é para te manter ali. Eu sei porque eu estudo algoritmos e dou aula de algoritmos, né? E algoritmos de rede social. Agora, se você gastar os seus mesmos 2 horas fazendo isso aqui que eu comentei, você está vendo que como você vai ficar cada vez melhor? Naquela disciplina que você se colocou, por exemplo, eu não sei quanto é o preço da faculdade aqui, cara, mas é caro. Talvez vocês estão pagando um valor. Para que eu vou ficar horas no TikTok ou no Instagram vendo um monte de conteúdo aleatório? Professor, mas eu estou me divertindo. Cara, tudo bem, então gasta meia hora. As outras 1 hora e meia, você muda o jogo. Tem uma teoria que eu aprendi que é chamada teoria dos 48 quadrados. Não sei se todos já ouviram, mas o que é essa teoria? Se você pegar o dia, ele tem 24 horas. Se você dividir 24 horas em cada meia hora, existem 48 meia horas no dia, né? Para você mudar a sua vida, você precisa de 4 quadrados. Se você colocar os 48 quadrados e você preencher, por exemplo, a hora que você está dormindo, a hora que vocês estão aqui na faculdade, uma hora eventual que você se diverte, você precisa de 4 quadrados durante um ano
para você fazer qualquer coisa. Aprender um idioma, aprender a programar, aprender inteligência artificial, qualquer coisa na vida, isso é comprovado. Eu aprendi isso num livro do Tim Ferriss. Cara, e eu falei, cara, pior que faz sentido. Porque é muito tempo desperdiçado, é muito tempo que a gente fala, cara, por que que eu estou fazendo isso, entendeu? Você poderia estar gastando esse tempo com isso em mente, esse modelo dos 48 quadrados, você começa a mudar a sua vida. Então, inglês, cara, quem não sabe inglês, mas a IA vai substituir tudo bem, mas e você? Que dia que você vai aprender? Entendeu? Então, assim, a gente está sempre jogando a culpa em alguém, mas, cara, só quem muda é a gente mesmo, o individual. O professor está aqui, a Clarice, por exemplo, é professora também. A gente dá o conteúdo, mas o resto é com vocês. Eu não tenho como sentar do lado de cada um de vocês e falar, vamos todos os dias, como se fosse uma espécie de coach. Não vai acontecer. O conhecimento, ele aqui está sendo passado no coletivo, mas ele vai ser recebido no individual. E aí cada um, e o professor aqui está dando mecanismo, ou seja, ferramentas para que vocês evoluam nesse conhecimento individual. E eu, como professor, por que que eu me disponibilizo meia hora aqui, disponibilizo em várias outras? Porque é isso que eu acredito. Então, depois que eu aprendi, eu tenho que vir aqui compartilhar com vocês. Eu sei que alguns vão ignorar, mas eu sei que alguns vão gostar e colocar em prática. E eu sei que daqui a pouco vocês vão estar no mercado de trabalho e vocês vão fazer o mesmo com a sociedade nova que está vindo. E assim é a nossa vida. A gente está sei lá, desde Cristo, está 2025 anos fazendo isso. Uma geração está ensinando a anterior. E é assim que funciona. Por isso que existem as universidades. Então, esse mecanismo de estudo ajuda, tá? Isso aqui é uma baita de uma ferramenta para vocês conseguirem romper aquela primeira barreira do conhecimento. Então, vale a pena. Depois vocês peguem o link aqui. Aqui tem outras features que a gente chama, que são funcionalidades que eles vão melhorando, que é, por exemplo, eu posso descobrir algo do interesse. E aí ele mesmo vai fazer uma pesquisa na internet, vai trazer mais assuntos para poder agrupar, trazer mais valor para aquilo que eu estou estudando. Tá vendo como que agora uma IA, que talvez alguns viram ou outros não viram, você agora tem uma baita de uma ferramenta para quase tudo. Quase tudo que vocês forem estudar ou colocar em prática, vocês agora têm uma ferramenta. Nas empresas que eu trabalho, hoje a gente tem inteligências artificiais que elas dão a opinião delas. Existe um board de executivos e existe o que a IA está falando que vai acontecer. E a gente leva bastante em consideração o que ela está falando. Por quê? Porque a gente treinou essas IAs para que ela consiga falar opiniões que são relevantes de fato. O GPT, ele é uma primeira camada dentro de uma lista de produtos. Essa camada aqui é muito mais research, que a gente fala. Aqui são pesquisadores. Essa ferramenta foi feita de pesquisadores para pesquisadores. Então, são de estudantes para estudantes. São pessoas que hoje trabalham no Google, que fizeram ferramentas porque eles enxergaram que isso aqui poderia trazer muito mais valor para o corpo estudantil de uma faculdade. Então, vocês conseguem agora ter mais conhecimento, trazer mais ideias, discutir com os alunos para falar, cara, olha só o que que ela falou, olha o que que a minha falou. Você descobrir, por exemplo, aqui eu trouxe um paper, você poderia combinar um paper com um vídeo do YouTube, com um site, com uma outra coisa, ou seja, eu posso combinar N fontes para ela trazer uma ideia para mim. Trabalhos de faculdade que às vezes vocês estão meio sem ideia, eu não estou falando para ninguém copiar e colar, não. Eu estou simplesmente mostrando que existe uma possibilidade que talvez vocês não tinham pensado. E isso ajuda bastante. Beleza? Alguma dúvida? Ficou todo mundo quieto ou ninguém entendeu nada? Ou... Eu acho que tá dando para entender bem. Deu para entender. Eu joguei no chat o link para quem quiser acessar depois. Isso. Então, assim, eu vou passar o último tema, porque ali por volta de 20 e pouquinho, eu preciso sair, que eu tenho uma outra reunião. Mas, assim, eu quero deixar bem claro para vocês esse conceito de estudar. Tomem bastante isso, tenham isso em mente. Eu vou compartilhar alguns padrões de prompts, que aí vocês podem usar no GPT. Existe umas técnicas, tá? Para vocês mandarem os prompts. E essas técnicas são importantes, que é a técnica do tag, do persona instruction content e do prompt exploratório.
Porque até para você, o GPT, ele é baseado em perguntas. Se você for genérico, ele vai voltar genérico. Quanto mais você se aprofunda, mais ele se aprofunda. O primeiro padrão, que é o tag, vocês sempre têm que pensar assim, é uma tarefa, uma ação e uma diretriz. Aí aqui eu tenho um exemplo, tá? Por exemplo, a tarefa: gerar um resumo das últimas notícias sobre mudanças climáticas. Qual é a ação que eu quero que ele faça? Eu quero que ele pesquise os artigos de notícias mais recentes, que ele selecione um artigo com maior relevância e que ele resuma os pontos-chave em 3 a 4 frases. E qual é a regra? Eu quero que ele certifique-se de ser conciso e preciso. Conciso é a capacidade de sintetizar as coisas, né? Senão fica aquele enrolação do caramba, fala, parece... Você já deve ter visto alguém assim, né? Que fala, parece que não falou nada, né? E é isso, o GPT também ele é assim, tá? Se você não pedir para ele ser conciso, ele vai acabar sendo muito genérico. Evitar jargões técnicos e mantém uma linguagem simples e acessível. E cita as fontes. Esse aqui é um prompt que todos podem usar. Essa é uma técnica, tá? Eu vou colar aqui os prompts, que aí depois todos podem pegar. É uma das técnicas, é até uma das que eu mais uso, porque facilita um pouco a minha vida. Então, vocês vão mudar, é lógico, a tarefa, talvez as ações e as regras. Aí vocês podem pensar melhor em cada uma. A outra técnica é do Persona Instruction Content. Eu gosto bastante dessa também. Então, assim, nesse caso aqui, você tem um persona, uma instrução e um contexto. Eu preciso pedir para o GPT assumir uma personalidade específica. Inclusive, aqui vocês podem pedir para ele assumir até a personalidade em si. Por exemplo, eu quero que você assuma a personalidade do Einstein. Só que, cara, talvez quando ele for falar igual um Einstein, ninguém vai entender, né? Então, não sei se o Einstein seria o melhor, mas vocês tentar trazer alguém mais contemporâneo para poder falar um pouco na linguagem que as pessoas entendam. A instrução é: recomende 3 atrações imperdíveis em Paris, forneça, aqui era eu queria ser um guia de viagem, tá? Forneça uma breve descrição de cada atração, sugira a melhor época para visitar. O contexto: o usuário está planejando uma viagem para Paris pela primeira vez e está interessado em locais históricos e cultural. Tá vendo que é uma coisa simples, mas por quê? Lá atrás, quando eu mostrei para vocês como que ela funciona, ela corta as palavras e agora ela vai dentro de um... Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui dentro, ó, quando ela vai fazer essa pesquisa aqui, ela vai achar aqui tudo que está relacionado a guia turístico em Paris. Então, quando eu definir isso, a IA ela vai fazer exatamente esse movimento, aí ela vai trazer uma resposta muito melhor, mas assim, é 100 vezes melhor, porque foi assim que eles foram programados. Então, ele tenta buscar o contexto. Se você não der o contexto para ele, na hora que ele vem no embedding em Space, ele não vai achar, ou ele vai achar genérico, porque ele tende a generalizar. Então, a sua pesquisa às vezes não fica boa. Esse aqui é um outro prompt assim que vale a pena vocês pensarem que sempre precisa assumir uma responsabilidade caso vocês queiram falar igual alguém, né? E por último, esse aqui é mais simples, tá? Mas é um prompt exploratório. Então, assim, aqui, ó, você pode encontrar situações em que está construindo um projeto do início ao fim ou deseja construir. Aí aqui, no caso, eu só peço para ele limpar os dados. Mas, assim, esse aqui é muito genérico, tá? Então, tipo, adicione CSS a uma lista de produtos. CSS é um termo de programação. Ele é muito genérico. Esse é o que a maioria das pessoas fazem. Eles vão no exploratório. Então, digita muito vagamente, não pensa em relação que eu teria pelo menos 2 técnicas melhores, que é a tag. A tag talvez vocês aplicariam para quase tudo. Se vocês depois pegarem aqui e fizerem um teste dentro do que vocês estão buscando, vocês vão ver como é que vai mudar. A resposta vai ficar melhor, ela vai ficar mais aprofundada, vocês vão conseguir falar, cara, agora eu entendi, cara, o que o professor falou. Mas porque se eu não mostro para vocês como é que ele funciona por trás, se eu só chego com prompt, talvez eu esteja falando igual 90% da internet, né? Que vai falar, eu vou te dar o prompt matador, compre aqui 100 prompts ultra supersônicos que vai mudar a sua vida. Vai nada. Se eu não te explicar a essência do negócio, você vai gastar 100, 200 reais para comprar um prompt matador que, na verdade, você poderia gerar. Porque agora o professor aqui explicou para vocês como que você gera os prompts. Porque agora, com vocês conseguem gerar prompts cada vez melhores, tenham um repositório de prompts, porque é bacana, para vocês estarem sempre usando. Não estou falando que vocês vão fazer o trabalho final assim, isso é para estudar, galera. Estudar e trazer mais conhecimento para vocês.
Beleza? Eu acho que aqui da minha parte foi. Vocês têm mais alguma dúvida, algum ponto que eu possa ajudar? Eu queria saber, por exemplo, eu gostaria de fazer o curso de IA. Onde eu acho esse curso? Como que eu faço? É online? É presencial? Hoje você tem uma plataforma igual a Udemy, não sei se você já ouviu falar, mas eu posso colocar o link aqui. Não. A Udemy tem alguns cursos que eles são mais em conta, tá? Mas assim, o que eu posso te falar por experiência é pegar um pouco do que eu comentei aqui e colocar em prática. Porque talvez isso é que vai começar a mudar o jogo. O notebook LM você vai começar a estudar melhor. Esse conglomerado esses dois prompts que eu passei. Então, tenta sempre combinar. Você pode pegar alguns vídeos até de graça. Tem um livro que eu gosto bastante, que eu recomendo aqui para todos vocês, que é chamado Ultra Aprendizado. O Ultra Aprendizado, o que que o cara fez, tá, Sara? Respondendo até a sua pergunta. Ele descobriu que ele não precisava passar no MIT para estudar o MIT. Aí o que que ele fez? Ele montou um plano de estudos e começou a estudar o assunto que ele queria. Com vídeos do YouTube, ele foi juntando, ele criou todo um planejamento. E aí depois, e ele foi muito bem. E depois ele passou no MIT, não sei se todos sabem, mas MIT é Massachusetts Institute of Technology, né, que é o Instituto de Tecnologia americano, que é o maior instituto de tecnologia dos Estados Unidos. Ele passou na prova do MIT e ele descobriu que 80% do que ele tinha estudado por conta própria, ele já tinha visto lá. Não eliminou a faculdade. Mas o que que aconteceu, Sara? Ele não tinha dinheiro na época. E a gente sempre tem no nosso modelo mental, eu preciso pagar algo. Não, cara. Hoje em dia tem aula de Stanford de graça na internet. Só que eu preciso ter um plano, eu preciso saber o que que eu quero fazer com aquilo. Então, a pergunta, talvez, em vez de qual era o melhor curso, é o que eu quero aprender. Porque aí, Sara, juntar a prática com isso. Aquele notebook LM que eu passei é pegar a última matéria que vocês estão estudando e falar assim: vou seguir a lógica do professor, vou jogar as matérias ali e vou começar a estudar por ali. E começar a conversar com a IA, começar a fazer perguntas, e isso talvez, Sara, vai trazendo para você um pouco de conhecimento da IA, porque talvez o objetivo seu não seja ser programadora de IA, e sim uma pessoa que vai usar a IA como uma alavanca, ou seja, como uma ferramenta para melhorar cada vez mais, ou no seu trabalho, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida acadêmica. Beleza? Beleza. Mas a plataforma é chamada Udemy, deixa eu colocar aqui. E ela é boa, assim, porque a vantagem da Udemy comparado com o YouTube é que você vai comprar um curso de R$ 29,90 e o cara estruturou melhor o curso. Basicamente isso, tá? Mas talvez a própria Unisalles tenha pequenos cursos aqui que já facilitem a vida de vocês. Tem mais alguma pergunta? Tem aí, Clarice, Amanda, Caetano? Eu não tenho pergunta, não. Para mim foi excelente. Eu achei bem interessante, bem enriquecedor. Gostei muito. E eu não tenho nenhuma dúvida, não. Não, beleza. Eu vou deixar o meu LinkedIn aqui, que aí vocês podem me procurar, falar, professor, estou com uma dúvida aqui, professor, porque às vezes a gente tem dúvidas particulares, a gente fica com vergonha. Eu não sei a religião das pessoas aqui, mas eu dou aula de catequese, né? Então eu sou catequista. E aí na catequese, ontem eu até estava lá, e aí depois da catequese sempre vem as pessoas no individual, porque às vezes ela tem um pouco de vergonha. Então, assim, não tem problema, tá? Pode chamar. Uhum. Não existe pergunta, a gente que é professor, a Clarice sabe, não existe pergunta burra. Talvez a burrice, né, se existir, é não perguntar. Porque é através da pergunta, e aí pode ser no individual, que vocês vão adquirir mais conhecimento. Então, é perguntando que a gente consegue. Por isso que eu falo, o GPT, por exemplo, ou uma IA, a maior vantagem dela é elaborar perguntas para você, para tentar. Porque se vocês ganharem essa prática de perguntar, isso ajuda bastante, porque pergunta traz conhecimento. Então, fica também aí uma dica. Aí vocês podem lá, professor, cara, eu queria saber sobre isso, o que que o senhor indica? Normalmente eu vou indicar um livro, ou eu vou indicar uma coisa bem mais barata. Eu não vou indicar para vocês uma mega curso supersônico, porque hoje o mundo virou muito marketing.
Eu já dei aula em muitas faculdades grandes, né? E, cara, eu fico muito triste quando eu vejo só marketing. Você subir só no pilar de marketing. E eu, por exemplo, a Unisalles, eu não vejo que é isso, né? Tem o marketing, mas o pilar é educacional, é conhecimento de verdade. São professores que vão chegar para vocês e vão passar o conhecimento que ele sabe. Ele não vai chegar aqui um. Não estou denegrindo a imagem do marqueteiro, mas o que eu estou falando é: se você subir só no pilar de marketing, talvez o conhecimento não exista. Então, para vocês tomem bastante cuidado com cursos mirabolandos que vai falar que vai te vender um mundo, porque a faculdade, igual a Unisalles, é uma disciplina, galera. Disciplina é o que, cara, eu preciso estar aqui igual vocês que são no presencial, pega ônibus, cara, dá aquela sofrida mesmo, faz parte da vida. A galera que fala de videozinho fácil, normalmente ele já viveu isso, mas ele quer ganhar ali um dinheirinho com vocês, né? Aí, às vezes, indica tigrinho, essas outras coisas que você fala, cara, isso não vai dar dinheiro nenhum. Pode passar horas no tigrinho e se transformar no mega supersônico do tigrinho, mas eu tenho quase certeza, vocês não vão ganhar nada. Você pode ganhar um dinheiro e vai perder. Agora, investe na Unisalles, termina a faculdade, vira engenheiro de produção, daqui a pouco vocês estão ganhando 33 mil reais. É melhor do que o tigrinho. Pode ter certeza, assim. Essa é a melhor dica que eu posso deixar para vocês. Não entrem em apostas, essas coisas são viciantes demais. Foi feita para viciar. Ah, não, é só um joguinho. Esse é o preço do pecado, tá? É sempre a última vez. Ah, não, vou jogar a última. E não existe a última vez. Ou você para e fala assim, a partir de hoje eu vou estudar todos os dias na Unisalles com vontade mesmo. Eu vou sentar aqui, vou olhar para a professora Clarice e vou falar assim, cara, eu vou entender tudo que essa mulher está falando. Caso contrário, galera, vai ficar igual a maioria, jogando tigrinho, vai perder dinheiro, vai reclamar, vai ficar triste, vai dar depressão e vai embora. É só ladeira abaixo. Agora não, estudar, o resultado não vai vir amanhã. Quem está no quinto, faltam períodos ainda, faltam. Mas aproveita a jornada, assim, cara. Pô, a Clarice se prepara para dar aula para vocês, os outros professores se preparam, cara. Aproveita a jornada. Falta, tô no quinto, beleza, tem um sexto, tem um sétimo, tem um oitavo. Vai aproveitando. E aí eu comentei aqui com a Amanda e com o Caetano, cara, podem me mandar o currículo, fala, professor, quando tiver uma oportunidade, com certeza eu vou indicar a vocês, falar, cara, tem uma oportunidade para um jovem aprendiz, tem oportunidade para isso, para aquilo, mas vocês precisam estar qualificados. Por quê? A oportunidade